Olhando para começar a palestra. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Ficar por último não é fácil não, viu? Porque cheio de informação, cheio de novidades, mas o objetivo aqui é a gente trazer um pouquinho aqui do que foi o projeto dentro da Petro Recôncavo. Meu nome é Eliana Lana. Hoje eu estou como coordenadora de sistemas da Petro Recôncavo. Trabalho com SAP desde 2004, fui key user SAP no meu primeiro projeto lá atrás. E depois do primeiro projeto, a empresa estabeleceu uma área de sistemas e eu continuei nessa área de sistemas. Eu realmente acredito e gosto muito de SAP. É algo que eu faço com muita felicidade. Eu sou contadora de formação, não sou técnica, tá? Não sou desenvolvedora. Até fiz academia de FI. Há uns anos atrás eu fazia algumas configurações na companhia que eu fiquei muitos anos, mas hoje eu atuo mais na gestão mesmo, efetivamente, aí, ao longo dos anos. Então são mais de 20 anos aí atuando com SAP. Eu venho aí de versões 4, 7C. Comecei bem nova, tá? Para não denunciar a idade. E a gente vai vendo a evolução aí do SAP, né? Eu vim da 4.7, eu fiz migração para o SCC, que foi uma migração pesada na época, que houve uma mudança ali de código. Me lembro que todos os desenvolvimentos tinham que ser revistos, e rollouts para outras empresas, para a África, migração para HP, parte de nota fiscal. Eu falei que reforma tributária, o pessoal falando de reforma tributária, eu lembro ali de quando veio nota fiscal eletrônica, veio os SPEDs, enfim. 4.0 eu não trabalhei não. Trabalhei no 4.7C para cima. Mas enfim, eu sou casada com o Alexandre, tenho 2 filhos gêmeos, um casal de gêmeos. Eu brinco que eu gosto de projeto arrojado, sabe? Então até na maternidade eu fui arrojada, não digo pra ninguém, tá? Depois que você teve, não tem jeito, né? Não tem jeito de se entregar pra alguém. Mas gêmeos realmente é um desafio, então, tanto na parte profissional como na parte pessoal, eu gosto bastante de projetos e bastante de desafios. Eu estou 2 anos e meio aqui na Bahia, esse estado maravilhoso. Eu acho que é um estado que recebe brilhantemente todas as pessoas. Eu sou mineira. Eu morei minha vida quase toda em Minas, né? E tem 2 anos e meio apenas que eu vim para cá. E vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência, do meu time que está aqui, todo do projeto. Muitos do projeto estão presentes, estão empolgados. E eu espero que essa empolgação se mantenha, porque o quão é importante aqui o key user e o negócio próximo da TI, né? Não somos ninguém. Não fazemos fazemos nada sozinhos, né? Não existe isso. Esse projeto não foi a Eliana, não foi a Petro Recôncavo, foi todo o time que foi envolvido. Então, isso é muito importante. Eu vou trazer um pouquinho da Petro, não sei se todo mundo conhece, um vídeo rápido aqui a respeito da empresa. Estamos prontos. Somos pioneiros e os melhores no Brasil na alteração, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de petróleo e gás. Revitalizamos campos maduros e transformamos milhares de vidas. Nosso modelo de negócio verticalizado é mais ágil, mais produtivo, mais seguro com menor custo de operação. Somos responsáveis e estamos comprometidos com o desenvolvimento social. Promovemos iniciativas que transformam as comunidades onde operamos. Temos as pessoas certas, experiência nacional e internacional. Somos líderes na transformação do onshore brasileiro. Reconhecemos e valorizamos a colaboração de todos, incentivando a cooperação, a troca de ideias, conhecimentos e recursos. O que nos trouxe até aqui, combinado com o planejamento, aos investimentos no desenvolvimento contínuo de nossas pessoas e a evolução de nossos processos, são as forças que nos impulsionam para irmos além. Hoje, somos mais fortes, mais inovadores, mais responsáveis e sempre prontos para o que vem a seguir. Petro Recôncavo, prontos para o futuro. A Petro Recôncavo, não sei se todo mundo conhece, é uma produtora independente de óleo e gás. É uma das principais produtoras independentes. Nós temos campos
No Rio Grande do Norte, no ativo Potiguar, 31 concessões com 356 postos ativos. No ativo Bahia, nós temos 26 concessões operadas e 374 postos ativos. Nós temos um campo em Sergipe, tá? Que eu acho que ele é considerado ativo Bahia. Deve ter essa dúvida agora, Larissa. E esse campo até, inclusive, é um dos campos que mais tem produto, um posto que tem mais produzido aí em Sergipe. E aí, trazendo um pouco dos números da Petro, em 2024, né, nós estamos distribuindo 806 milhões de dividendos. Nossa produção é 26 mil barris de óleo equivalente por mês. As nossas reservas, 183 bilhões de barris de óleo equivalente, né, que ainda a gente ainda tem para explorar aí, comprovados. EBITDA de 1,6 bilhão e geração de caixa livre de 1 bilhão aí de reais. A Petro ela é pioneira em Campos Maduros e é uma operadora mais preparada tecnicamente no Brasil. Tá? A gente só atua em terra, tá? No mercado onshore. Aqueles postos que a Petrobras parou de operar, a gente recebeu essa concessão desses postos e a gente traz toda a tecnologia para esses postos ainda continuarem sendo produtivos, né? Então ela já tem 25 anos, é uma empresa relativamente jovem, aí começou no ano 2000. Em 2004 a 2007 aí foi o desenvolvimento do know-how. Nesse momento a gente ainda era prestadora de serviço da Petrobras. Em 2008 a 2010 foi a aquisição das nossas sondas próprias. No período aí a gente operava com prestadores de serviço, então nós internalizamos, primarizamos as nossas sondas. Em 2009 a gente faz a aquisição da concessão do Riacho da Forquilha. Em 2021 a gente abre capital, nós somos listadas na Bolsa, no Novo Mercado, na B3. E houve também a aquisição de Remanso e Miranga. 2022 aí, a gente abre o fornecimento de gás natural para as concessionárias locais. E em 2023 a gente tem a aquisição da SPE Tieta, que era uma operação aí da Marra Energy. Então, assim, é uma empresa nova. Com esse crescimento todo, veio a motivação de implementar o SAP na empresa, né? A gente teve um ciclo intenso de crescimento, a gente expandiu bastante nossas operações, entramos na Bolsa, passamos por fusão, né, aquisição estratégica. E nós tínhamos o TOTS Proteus na Petro. Era um sistema que tinha um alto nível de customização, né? Acho que customização, desenvolvimento não é bom para qualquer sistema. A própria SAP prega muito isso, né? Do Clean Core. E ele também tinha limitações tecnológicas para a gente avançar, né? Então, os resultados que foram esperados aí inicialmente com o SAP S/4HANA foi maior governança e padronização dos nossos processos, escalabilidade, né? A Petro tem 25 anos e a gente não para por aqui, tem toda né? Eu não tenho essas informações, mas tem toda uma especulação aí de novas aquisições, de ampliação e maior eficiência operacional. Então, isso foi um dos principais resultados aí nossos. Trazendo um pouco aqui da nossa jornada, pessoal, do projeto. Não sei se alguém aí está em projeto de implantação de SAP ou de migração. Acho que trazer um pouco aqui do que foi a nossa experiência, nosso projeto, que tirando de implementação nova, né, nossa implementação foi um Greenfield do SAP Rise Private Cloud. Nós escolhemos como hyperscale a Azure, até por afinidade aí com as aplicações da Microsoft, Teams, todo o portfólio que a Microsoft a gente já utiliza. Então a nossa decisão foi por eles. Mas eu acho que são considerações que valem para qualquer projeto, não só para um projeto de implantação. Então, no pré-projeto, quando eu cheguei na Petro, o pessoal falou, vamos implantar SAP, 2 anos e meio atrás. Eu falei, tá, qual o escopo, quais os módulos? E aí foi aquele momento assim, gente, não dá pra gente ver uma apresentação, definir os módulos e implementar. Então, o que a gente fez?
A gente iniciou aí com um workshop de requisitos, foram 3 semanas de workshop, e o objetivo desse workshop foi levantar os requisitos críticos. A gente não conseguiria detalhar tudo no nível muito baixo, mas os principais, os mais críticos, para criar uma RFP e levantar também as oportunidades de melhoria, né? Então foram 12 workshops, foram 12 áreas envolvidas, 83 colaboradores, e desse trabalho saíram aí 483 requisitos funcionais. Então a gente envolveu basicamente quase que todas as áreas da companhia, tá? Foram envolvidas nesses workshops de levantamento de requisitos. E desses 83 participantes, a gente já saiu com 27 key users que participariam do projeto, tá? Aí, mais ou menos definido aí já os key users que participariam. A gente viu um perfil aí de quem ia participar, que tivesse um conhecimento dos sistemas que a gente já operava, que conhecesse dos processos da sua área, que tivesse uma capacidade relacional e promoção aí da defesa do projeto na companhia. Esses workshops, a gente partiu ali de uma cadeia de valor, tá? A gente pegou vários processos, os processos principais, e a gente levantou essas discussões nesses workshops. Definimos os requisitos não funcionais, né? Extremamente importante dessa definição. Validamos a arquitetura futura, realizamos vários benchmarks, a gente conversou com várias empresas, várias pessoas, para realmente agregar todos os pontos de melhoria do que a gente ia aplicar no projeto. Enfim, a gente conversou bastante. Isso aí foi praticamente quase um ano de pré-projeto. Tá? Eu acho que é bem importante para hoje eu falar que o projeto foi um sucesso. E nesse momento nós decidimos os parceiros, né? A SAP já era certo. Aí nós escolhemos a Accenture como nossa implementadora. Não foi uma escolha assim, gostei da Accenture, a apresentação foi melhor. Não, a gente realmente foi muito sério nessa escolha. A gente levantou quem tinha expertise, se tinha feito projeto em óleo e gás, quantos projetos, qual era a estrutura. Escolhemos os sistemas complementares. Todo mundo sabe que o SAP não funciona sem os complementares. Então a gente escolheu a parte de TEX, comércio exterior, e uma parte de nota fiscal aí de inbound e outbound com a Thomson. E aí a gente trouxe a Alliance, CNGR e a LKM também para o projeto. Também não foi do nada, a gente avaliou cada empresa. O know-how, tinha empresa aqui que tinha desenvolvido o produto, tinha empresa que era mais bem cotada. Então, assim, não foi aquela escolha assim, olha, são essas e vão ser essas para implantar. Houve toda uma preparação para isso. E aí, trazendo um pouco do plano de trabalho de projeto nosso, nós iniciamos com o cronograma. Esse cronograma aqui, nossa, muita gente está aqui. Inicialmente, a gente falou que eram 10 meses, mas a gente tinha um fôlego para implementar. A gente implementou em 12 meses. E quando você vê um cronograma desse, você já chama atenção que quando você inicia ali, workshop A, workshop B, é o início, né? Mas quando você vai avançando, você vai vendo que você tem que caminhar com migração de dados, você tem que configurar o sistema dos parceiros, você tem que fazer gestão de mudança. Eu até falava no almoço aqui que gestão de mudança, eu acho que é determinante para o sucesso de projeto. Então, assim, houve muitas coisas em paralelo. Isso aqui não foi fácil, e muita gente que está aqui participando do projeto sabe o quanto a gente trabalhou. Então, assim, trazendo aqui um pouco dos sistemas envolvidos, eu já vou para como que ficou isso aqui. Alguns legados a gente manteve, alguns satélites. Nós não viramos para o SAP nem a parte de produção, nem a parte de gestão de ativos, que é o IFS e o GPMS, são os 2 primeiros ali. Nós fizemos integrações desses sistemas aí, através de um barramento. Nós utilizamos a BOOM como barramento de integração, utilizando as APIs aí, standards do SAP, com todos esses módulos aqui envolvidos. Em paralelo, nós implementamos também o SAP Ariba. Ele está sem ali a ligação, porque foi standalone. Nós não integramos o SAP Ariba
durante o ano passado. É um projeto para esse ano, tá? Que nós já fizemos o live. E o que a gente fez, além, foi transferir os dados para o DataSphere e alimentar o nosso Data Lake, que é um Databricks. Por quê? Porque a gente tinha muitos relatórios em BI, em Power BI, e no momento, assim, a gente estava implementando o core do SAP. A gente não implementou relatórios, analíticos, nada nesse momento, né? Em 12 meses a gente não conseguia fazer isso. Próximos passos que a gente tem pela frente, mas isso já está tudo integrado e vários desses relatórios já estão rodando. Em paralelo também houve a Folha continuou RM Sistemas, porém a gente trouxe 3 módulos de Talent. Eles não fizeram parte do projeto Evolution, mas eles estão dentro da nossa arquitetura, então a gente tem a avaliação de desempenho, o Learning e o carreira de sucessão aí do SuccessFactors. Trazendo aqui essa imagem aqui, gente, quando você vê que esse tanto de sistemas aqui que você vai fazer integração com a S4, você tem que pensar no projeto que, além do projeto do S4, além daquele cronograma inicial que eu mostrei ali, você tem interferências para fazer nos seus sistemas satélites, né? Larissa, que o diga, né, Larissa? Larissa está aqui. A gente trouxe aqui o OGPMS, que é o nosso sistema de produção, que a gente teve que derivar em vários sprints, vários meses aí, até quando o GPMS, para a gente integrar com o SAP. Então, assim, quanto mais sistemas satélites você tiver para integrar, mais você vai ter esse esforço aí para fazer. Então, além daqueles parceiros, além daqueles sistemas, tiveram outros parceiros também envolvidos no projeto. Sem contar, né, Ariana, que 100% Fiori. A Petro Recôncavo trabalha 100% Fiori. Petro Recôncavo foi um greenfield, né? Então as pessoas utilizavam todos. Não fazia sentido, você já estava tendo uma mudança grande, que é trocar um RP que você está acostumado, que rodava lá desde acho que 2011 ou 2012, se eu não me engano. Você vai trocar para um sistema novo, você vai a interface antiga, então não faz o menor sentido. Então, a gente foi bem exigente com isso. A gente viu que tinha consultor que não estava amigável ali com o Fiori, que às vezes o que usa e falava, não, pô, eu estou mais familiarizado aqui do que o consultor. Por quê? Porque a grande base utiliza o SAP. Mas a gente fez questão, todo mundo hoje na Petro utiliza Fiori. Basicamente, quem está no SAP ali é o Basis. Os demais, O consultor tem suas manias. Né? Eu falo que até para mim, que trabalha há muitos anos, é mais confortável, né? Mas a gente tem que virar. Por que a gente tem que virar? Porque todas as novidades, todas as mudanças que vão avançar no Fiori. Eu acho que uma empresa que já está há muitos anos com o SAP GUI é um desafio. É uma gestão de mudança muito grande que você tem que fazer na hora de migrar, né? Porque vai mudar ali aquela interface. Mas para quem já está mudando a interface, não fazia sentido. Então, trazendo aqui fatores críticos de sucesso, pessoal, fortemente aqui alinhamento executivo, tá? A gente teve o alto patrocínio, o Zé Firmo é o nosso CEO, tinha acabado de chegar na empresa, a gente teve essa troca de CEO antes um pouquinho da implantação do sistema, ele chegou e falou, para, eu quero ver o que vocês fizeram, o SAP, eu tenho uma péssima experiência de implantação, eu tive muito problema, então assim, nós tínhamos que convencê-lo um pouquinho antes do nosso kickoff. O Lucas, diretor de controladoria, o Procássio, nosso CFO, e o Daniel Costa principalmente, tá? O Daniel é nosso diretor de tecnologia, o Daniel esteve efetivamente dentro do projeto. Efetivamente, assim, por último ali, vou mostrar uma foto onde o Daniel participava das dailies do projeto. Então, assim, nós tínhamos uma reunião mensal, uma steering committee mensal, onde a gente levava ali pro firmo e para os outros diretores o que estava acontecendo, os pedidos de ajuda, mas isso foi extremamente importante. O projeto S4 dentro da Petro Recôncavo foi considerado um projeto estratégico, dentro dos outros projetos estratégicos que o CEO tinha definido. Então isso é muito importante. Aqui embaixo são os diretores da Accenture, como o maior escopo era da Accenture. A gente trouxe também o alto nível da Accenture, por quê? Porque tinha problemas que o time de projeto tinha que escalar dentro da Accenture.
Teve momentos lá que a gente, olha, eu preciso de um consultor de um problema tal. A gente precisava escalar no alto nível. Então, essas reuniões eram feitas em conjunto, tá? Com a diretoria da Petro Recôncavo e com a alta diretoria da Accenture também. Aí, trazendo aqui outros fatores críticos, né? A prontidão da solução. A gente fez mais de 8.000 passos, né? De testes, de aprovação de testes durante 3 ciclos, né? O CIT 1, o CIT 2 e o AT, os testes de aceitação. E eu falo que um projeto, gente, o que mais importante do projeto é isso aqui, ó. O mais importante do projeto são as pessoas. Vários deles estão aqui na plateia. Esse foi o nosso diferencial. Nós tivemos os melhores key users, nós tiramos todo mundo da área, não tinha, esse time principal aqui, ele ficou full time para o projeto. A gente fica ali no hangar business, para quem é de Salvador, ali no fim da paralela. E a Petro Recôncavo é na Torre 3, o corporativo. E nós fomos para a Torre 4, em outra sala, em outro andar. E o key user, ele saiu da área de negócio. Ele ficou imerso dentro do projeto. Então, isso é um fator muito importante. Esse time esteve extremamente engajado. Esse time trabalhou fortemente aí no projeto. O pessoal da TI, né, o time da TI, extremamente importante também. Nós tínhamos 2 pessoas aqui, o Christian e o Lelis, que são pessoas que vinham de Proteus e aprenderam SAP, e um deles virou Basis e o outro está aprendendo a parte funcional e participou do projeto, bem como os demais aqui envolvidos. Nós tivemos alguns usuários chaves part-time. Esse é um ponto que eu até arrependo, porque a gente viu que o scope era menor, era só uma integração, ficou part-time. E aí a gente vê que na hora que avança, é complicado você trabalhar com pessoas part-time. Trouxemos num dado momento ali de testes 30 multiplicadores. Então, além desse time todo aqui, vieram mais 30 multiplicadores ainda para ajudar a testar, para fazer validações, para disseminar conhecimento. E um time de gestão, né? Um time de gestão aí, onde tinha nosso gerente de TI, eu, a Lécia, que está aqui com o principal PMO aí, o Diego na parte de gestão de mudanças, a Neilde como especialista SAP. Então, assim, a gente realmente montou um time. Esse time trabalhou fervorosamente. E, assim, durante 12 meses, gente, muita coisa acontece. Durante o projeto, uma que usa e falou assim, eu estou grávida. E vai nascer no meio do projeto. Então, assim, aí a gente foi, avaliou, trouxemos uma outra pessoa brilhante para o projeto e a coisa seguiu como deveria. Ela veio chorando, eu falei, poxa, você não tem que chorar, não. Isso é uma alegria, né? Ter um filho, não é por isso. Enfim, teve pessoas doentes, teve a mãe de uma pessoa durante ali quase no Go Live do Ariba doente. A gente teve pai e mãe aí de uma key user, onde ela estava 1h da manhã, gente, no São Rafael, fazendo teste com o notebook aberto. Então, assim, isso sim é engajamento, isso é importante e isso que esse time trouxe aqui pra gente, tá? Um controle rígido de escopo, tá? Eu e todos os da gestão ali, nós éramos fervorosos. Vai precisar disso mesmo? Não. Você não tem maturidade, nós não vamos desenvolver. Nós iniciamos ali com 6.227 horas ali de desenvolvimento. E aí depois do Explore, nós adicionamos mais, houve trocas, né? Teve coisa que depois do Explore, não, eu entendi, não preciso desse gap. Aí a gente teve 2.000 horas, depois na parte de Realize aí 677. Enfim, no final a gente chegou com 9.000 horas aí de desenvolvimento. Foi tanto a questão de Fiori, como a gente utilizar o standard, foi um norte nosso, tá? E quando a gente tinha dificuldades disso, a gente tinha toda uma governança onde o operacional trazia o ponto, nós tínhamos aí a reunião na terça e na quinta para autorizar aí as changes, né? Que é claro que a gente teve coisa que a gente precisou desenvolver. E se a gente não chegasse a uma conclusão, a gente subia para a liderança e a gente tinha um comitê de negócios, onde tinha os gestores das áreas ali no comitê de negócio. E por último nível a gente subia para aquele steering committee, que aí estava a diretoria e nosso CEO, de um lado e do outro. Trazendo aqui um pouco do planejamento, aqui, controle, é importante, gente, um time desse tamanho, um tanto de teste,
de passos. A gente utilizou aí, o modelo da Accentro, o IPC, para controle, onde a gente acompanhava aí, tinha esses dashboards. O nosso diretor falava, eu não estou entendendo essas cores. E aí ele falava, eu não estou... Exato. Aí, assim, teve uma pessoa lá de Recife, passou apertado com ele, o Eli Francis. Que ele falava, não, isso não estou vendo, não gostei disso aqui não. Ele é bem isso, Daniel. Então, assim, a gente teve critérios de saídas bem marcados. A gente não passou de fase se o critério não chegasse no percentual que a gente precisava chegar. A parte de defeitos também, né? Quando você começa a testar, você acha um monte de problema, a gente avançou. A prontidão dos dados, pessoal, não adianta você implantar um SAP e levar um tanto de lixo para o sistema. Só falando dessa parte dos testes, a migração de dados em si não é tão simples de sistema para sistema, quanto mais de sistemas diferentes, né? Então vocês fizeram automatizado os testes com a Accenture, foi teste manual, como foi esse controle do teste? Nós teve um dado momento que a gente avaliou fazer automatização de testes, mas aí acabou que a gente viu uma certa dificuldade aí, a gente tinha uma estrutura internamente já de robô para fazer e a gente acabou fazendo manual, a gente não automatizou não. Foi realmente suor e lágrimas ali, dias, noites, finais de semana, para a gente testar. Foi um Excel simples? Oi? Foi um Excel simples de controle de teste? Não, foi o IPC, que é uma ferramenta dentro do Azure DevOps, onde a gente carregava tudo e acompanhava por ele. Tá? Essa imagem anterior aqui, ó, essa imagem é dele aqui com os dados, isso aqui é tudo dele. Tem um Power BI aqui, mas por detrás estava ele. Então, foram uma sequência grande. Falando aqui de migração de dados, né, a gente fez três mocks, a gente iniciou aí com 40%, também deu bastante trabalho. Tem alguns itens que são puxados, né, como o cadastro de material. Estou procurando a Dani aqui, não estou achando. Cadastro de material aí foi uma luta, o Damião também teve com a gente lá, com a parte de saneamento de dados, onde a gente teve que criar um processo aqui, tá, de pegar os dados, envolvemos um terceiro para ajudar, qualificar esse dado, transformar. A gente teve uma automação aqui da Accenture para checar se o dado estava ok antes da gente fazer a carga no SAP. Se ele tivesse ok, ele voltava para a transformação. Nós tínhamos ali os 2 colaboradores de Proteus que nos ajudou bastante, porque conheciam muito experientes com Proteus, então assim, o dado não estava ok, ele voltava, ajustava, criou o programa, então foi muito legal aí a parte de dados. Foi muito árdua, mas depois avançou. E a gente controlava aqui cada dado ali, centro de custo, banco, centro de trabalho, material, serviço, fornecedor, enfim, tudo controlado aí no Azure DevOps para a gente acompanhar aí a evolução de carga de dados. E a PetroRecôncavo, ela trabalha com split, né, que é a variação separada, que é uma opção standard que existe dentro do SAP, né, que foi utilizado dentro da PEC. Fazendo aqui um pouco da prontidão, tá? Falei de gestão de mudança, gente. Não adianta fazer sistema, não adianta configurar, não adianta testar se eu não preparo as pessoas. As pessoas é que vão operar o sistema. Então, a gente teve aí uma jornada de treinamentos, e foram 5 semanas de treinamentos, onde a gente acompanhou de perto todas essas sessões. Nós priorizamos treinamento presencial. O remoto, a pessoa entra, mas ela tem outra tela, ela fecha, ela faz outra coisa. Então, a gente priorizou esses treinamentos presenciais. Os key users aí ficaram semanas ministrando treinamentos. Nós montamos todos esses treinamentos numa ferramenta que chama Enegonal, da SAP. E esses treinamentos, a gente gravou esses treinamentos e colocamos lá no Learn, no SuccessFactors, para cada um com o seu perfil, para a gente acompanhar. Porque depois que você faz o treinamento, se você precisar revisitar, você vê esses treinamentos lá. A gente teve uma avaliação excelente de reação dos treinamentos, foi realmente alto nível, foi extremamente importante. A nossa virada foi 1º de janeiro, então assim, até dia 20 de dezembro a gente estava fazendo treinamento, né? Dezembro não é um mês que ajuda, é um mês ótimo para virar sistema, é um mês ótimo que você fecha em um sistema e dá a carga do balanço no outro. Porém, para treinamento, assim, era gente de férias,
Foi uma manobra. No meio desses treinamentos aqui, teve uma reforma no escritório, onde montou todas as turmas, as salas estavam todas definidas, de repente, olha, está fechando aqui, está mudando gente para cá, a gente refaz grade de treinamento de novo. Então, não é algo simples, né? Por isso que eu digo que gestão de mudança é extremamente importante. Fizemos os mapeamentos de impactos, né? Foram 9 áreas, 170 impactos e 325 ações de mitigação desses impactos, onde a gente classificava como que estava e como que ficaria, criando plano de mitigação, monitoramento e acompanhamento, classificação desses impactos, o que era baixo, o que era alto, e a gente passando aí na parte de resultados alcançados. Teve impacto que a gente conseguiu tratar, teve impacto que a gente resolveu, teve impacto que depois do Go Live ele ainda se materializou. Falo que impacto é um negócio vivo, que às vezes você imagina, prevê e ainda quando vira tem algum impacto, mas foi bem importante aqui. Plano de comunicação, né? Não adiantava a gente ficar lá isolado no nosso mundo, tinha gente que falava que a gente estava numa caverna lá, isolado de todo mundo, e a gente precisava comunicar com a empresa, tá? Então, a gente criou uma identidade visual com esse robozinho aqui, esse robozinho era o Evo, né, de Evolution, tinha um newsletter mensal, tinha uma série de comunicados, principalmente no tempo de cutover ali, que você tem que mandar. Inclusive, teve um momento que a gente embolou com tanto comunicado no final do ano, porque quando você está virando, você tem que avisar tanto as áreas como da empresa, como fornecedores, como clientes. Então, assim, é intenso isso aqui. Nós fizemos totens, fizemos chaveirinho. Para quê? Para trazer essa mudança para quem estava de fora, tá? Quanto à prontidão também, a gente fez 2 frentes, onde a gente pegou os usuários-chaves e aí a gente media de perto ali, o Diego medindo de perto com os usuários-chaves, se estávamos prontos, se estávamos ok. E com os usuários finais, a gente fazia essas pesquisas de como que eles estavam entendendo o projeto, de como que eles estavam acompanhando. Então, a gente acompanhou isso bem de perto. Eu acredito que mudança nenhuma acontece se você não fizer essa mobilização. Trazendo aqui um pouco das memórias do projeto, eu brinco que aqui, ó, as deles em pé, todo dia, o nosso diretor estava aqui presente nessas deles. Ele puxava essas deles juntamente conosco aqui, o Halloween, a entrada dos multiplicadores, ali foi a foto do kickoff, faltou a foto do robô, né, que teve no kickoff. A gente tem que colocar a foto do robô aí, foi emblemático. Então, assim, isso mostrando aqui o tanto que esse time foi engajado, o tanto que esse time trabalhou para a gente ter esse sucesso. Então, assim, trazendo um pouco aqui de benefícios, a gente ainda não tem os indicadores, a gente virou dia 1º de janeiro, né, são 4 meses, basicamente tem gente que faz hypercare aí com 2, 3 meses, nosso hypercare com o time de projeto foi 1 mês, e aí já virou para o time de AMS. Eu falo que a gente é bastante arrojado nisso, a gente tem limitação de budget ali, a gente não tinha como escapar disso. São pontos que tem que ser verificados. O era, não tinha outra opção. Mas a gente vê aí a padronização e eficiência operacional, as aprovações mais rápidas no SAP, né? A gente, quando eu cheguei na companhia, a pessoa entrava, tinha aquele tanto de coisa para aprovar, tudo misturado, enfim. Hoje, ali está tudo separado, definido, quem vai aprovar. A gente ainda não tem mobilidade, mas é algo que está próximo já. Os custos mais aparentes e rastreáveis, né, a gente dividia ali por projetos, por centro de custo, por ordem interna. Rastreabilidade de materiais em campo. Gente, na 2ª ou na 3ª semana, eu fui relutante ali, num momento que a Accenture colocou: não, vamos dividir os postos por centro, por depósito. Eu falei, gente, isso vai ficar uma loucura, isso vai ser coisa de doido. Mas aí, nas primeiras semanas, a gente pega ali um material no sistema, na nossa área de sondas, e aí o nosso key user de sondas falou: não, vou ir logo. Eu vou lá ver se isso está lá mesmo. Chegou lá, tá lá. Então, assim, só nisso aí foi alguns milhões de tubo que estavam lá, e a gente não tinha visibilidade no sistema anterior. Então, isso foi bem importante, né? A produção integrada com SAP, a gente não tinha isso, o processo de produção,
com as ordens de produção dentro do sistema antigo. Então a gente integrou o nosso sistema, que é o core ali, que é utilizado com o SAP. Então ele também já demonstra alguns pontos de produção que a gente nem sempre tinha visibilidade, a gente nem sempre acompanhava. Quando chega no fechamento a gente ainda vê algumas distorções, então a gente consegue acompanhar e entender. Mais cedo aí mostrou a parte ali de produção e tal. A Larissa até fez uma pergunta, eu falei, cara, Larissa, a gente tem que evoluir alguns pontos de processo para a gente chegar naquele nível, né, de poder automatizar e ter essas coisas. A classificação por os materiais, nosso cadastro material era muito complicado, ele tinha muita sujeira, um sistema de anos. Então assim, a gente organizou esse cadastro material, estruturou ele, dividiu. Então assim, acho que foi um ganho grande. Cadastro, dados mestres, é tudo no SAP, então a gente precisa fazer. A parte de apuração fiscal, né, mais segura e eficiente. O que acontecia? Foi um desafio para a Petro. No Proteus a gente trabalhava com preço bruto, né? Com preço bruto. Então não tinha aquela divisão de impostos como tem no SAP. Então isso ainda é um desafio ali de preparar todo mundo, mas as pessoas já estão entendendo. Então a gente tem esse detalhamento, que o fiscal ia ver problemas e lançamentos errados só ali quando ele estivesse apurando. Então hoje ali na origem dá um gargalo ali de a nota não entra, né, não passa, mas a gente tem essa eficiência aí da parte de conformidade legal. E resultados financeiros aí mais claros e consolidados aí com melhoria aí também dos resultados da companhia. Estamos já evoluindo, né? Já estamos no 4º mês, é um turbilhão. Nós temos mais de 600 usuários dentro da Petro, pulverizados naqueles 2 mapas ali, tanto Bahia como Rio Grande do Norte. Então a gente é bastante pulverizado e temos muito a evoluir. Nós fizemos em 12 meses, eu falo que é a base. Então muito do que os meninos viram aqui hoje, o time que está aqui, de inteligência artificial, de vários pontos, a gente tem para evoluir. Mas eu acho que é essa base que era o mais importante, que nós não tínhamos, né? Não tem jeito de eu falar de aprendizado de máquina se eu não tenho base para fazer isso. Então, isso foi determinante, assim, e o projeto foi um sucesso, foi extremamente elogiado, muita gente não acreditava, o nosso próprio conselho não acreditava, nós realmente conseguimos, isso foi um feito muito grande aí dentro da companhia e ficamos aí bem satisfeitos com esse processo. Temos que evoluir, temos processos para evoluir, temos detalhes para fazer. Esse ano a gente entra com SAC Plane, provavelmente, a gente tem essas integrações que ficaram pendentes, mas agora é um caminho, né, de melhoria contínua, né? 3 perguntas. Qual foi a versão que implementaram? 2023. Quanto ao cadastro do material, você mencionou ali, só não entendi, mantiveram os mesmos nomes e apenas organizando? Não, nós saneamos. Nós saneamos, colocamos aquele, qual que é o código? O NSPSC. Classificamos. Não, nós fizemos uma transformação aí no cadastro material. Foi só uma cópia? Não. A codificação externa. A gente refez. Terceira pergunta, quanto a pedidos que existiam ou vendas no TOTUS, esses números foram migrados para o SAP? Foram migrados. Inclusive um desafio, viu? Migrar pedido é um desafio. A consultoria era até contra migrar pedido, pedidos em aberto, contratos em aberto. A gente quer encerrar tudo, fazer novo lá. Oi? Eu também. A gente sabe, né? Tem uma pessoa ali que eu vou te falar, dia 31 de dezembro, 18 horas, eu falei, vai embora, sua casa, chega, você já fez o que teve que fazer, vai embora. Ela não tinha nem almoçado, não é a Aline. Ela não tinha almoçado, eu falei, a Aline pediu um McDonald's. E tinha, não, eu vou deixar o mais redondo possível. Então, assim, eu acho que todo esse sucesso desse projeto, pessoal, foi o engajamento do time. O engajamento do time, a gestão de mudança, a comunicação, o patrocínio da alta companhia, que foi fator determinante.
ela trouxe para se organizar. A Eliana apareceu na vida do Citsal, assim, de uma maneira ímpar, né? A gente teve uma conexão muito boa e a gente tinha visto a apresentação. Mas, assim, importante a gente trazer a Eliana, pessoas que são daqui, da Bahia, de onde a gente está, pessoas que têm relatos de vivência com o SAP, né? E ajuda muito também a disseminar a nossa comunidade, que é tão nova, mas já é tão forte, né? Vocês são a prova disso que estão aqui. Então, muito obrigada, né? Eu sei que essa parceria com a Petro Recôncavo vai perdurar ainda, né? Por um bom tempo. Tem conosco, tá? Qualquer um de vocês. Achamos uma parceira forte aqui, viu? Obrigada, Eliana, por ter vindo.